Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Aumenta limite de renda para que mais famílias possam participar do Minha Casa, Minha Vida. E o presidente Michel Temer diz que o objetivo é entregar mais de 600 mil casas neste ano e gerar empregos. Nós assentamos mais uma camada de tijolos nessa construção coletiva que é o crescimento do nosso país. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. 150 mil vagas vão ser abertas para o FIES. Luana Karen. Estudantes interessados em financiar o curso superior devem ficar atentos. O prazo de inscrição para o FIES começa amanhã. Eu volto daqui a pouco com mais informações. 200 militares da Força Nacional, além de tropas do Exército, vão reforçar a segurança em Vitória, no Espírito Santo. E vamos detalhar para você a proposta de reforma da Previdência. Por que é preciso garantir a aposentadoria no futuro? A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O sonho de comprar a casa própria vai poder ser realizado por mais famílias brasileiras. É que o governo anunciou novas regras de acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Uma delas amplia o limite de renda para que uma família possa financiar uma residência pelo programa com juros mais baixos que os oferecidos pelo mercado. A previsão é contratar mais de 600 mil novas unidades ao longo deste ano. E as novas regras também devem gerar mais empregos na construção civil, um dos principais setores que impulsionam a economia do país. 1 milhão de empregos entre diretos e indiretos. Este é um dos resultados esperados com as mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. O dado foi divulgado pelo presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, que disse que o passado recente vai ficar para trás. Nos últimos tempos, o setor perdeu muito emprego e agora começamos a estimular esse retorno. O setor da construção é um intermediário entre o sonho da Maria e o emprego do João. Então, vamos dizer, hoje nós estamos aqui, de alguma forma, viabilizando o sonho de muitas famílias chegarem a ter a sua casa própria. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS e entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nesta terça-feira. As faixas de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida foram reajustadas em 7,69%. Com isso, a faixa 1,5 passará de um limite de R$ 2.350 para R$ 2.600 por mês de renda familiar. Para a faixa 2, o limite de renda sobe de R$ 3.600 para R$ 4.000 por mês. E na faixa 3, o teto de renda familiar mensal aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Com as mudanças, a meta é contratar 610 mil novas moradias no Minha Casa Minha Vida em 2017. Para o presidente Michel Temer, as mudanças anunciadas vão beneficiar tanto a economia quanto a população. A construção civil, que é um setor que nós temos prestigiado no nosso governo, é, com toda razão, uma das peças-chave para a economia brasileira. O que vemos hoje é a combinação virtuosa de estímulo ao setor com o fortalecimento de um programa social da maior relevância, que é o Minha Casa Minha Vida. Portanto, que se de um lado nós prestigiamos o setor produtivo do país, que é a iniciativa privada, de outro lado estamos também apontando para a responsabilidade social do governo quando tratamos do Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer também defendeu que o Brasil tem tudo para retomar o crescimento neste ano. Há sinais de que o crescimento econômico pode voltar já no começo deste ano. Não quero ser otimista demais, mas temos conversado muito com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo e todos os ministros, e verificando que o crescimento começa suavemente agora e toma rumo definitivo
no segundo semestre, sendo certo que no último trimestre deste ano, seguramente nós teremos uma redução do desemprego. Por conta da defasagem do valor dos imóveis, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem os metros quadrados mais caros do país, o governo permitiu que com reajustes no valor dos imóveis para enquadramento no Minha Casa Minha Vida. Os valores dos imóveis foram reajustados de um limite de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Já para as regiões Norte e Nordeste, o teto do valor dos imóveis financiados pelo programa também foi corrigido de 170 mil para 180 mil reais. Reportagem Paulo La Sálvia. E a jornalista Ellen Bernardes conversou agora há pouco com o ministro das Cidades, que detalhou as mudanças no programa. Vamos ouvir. Eu vou conversar agora, então, com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, sobre novidades no programa Minha Casa Minha Vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez, ministro. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os amigos e amigas da Voz do Brasil. Um prazer enorme estarmos aqui. Ministro, então vamos começar explicando pra gente, para quem está nos ouvindo na prática, o que muda para quem quer participar do programa Minha Casa Minha Vida? Nós temos um novo Minha Casa Minha Vida. Ele agora é mais forte, mais revigorado. Nós atendemos o pedido do setor da construção civil, no sentido de poder assumir o compromisso de construir mais unidades habitacionais e permitir um acesso mais fácil da população ao sonho da casa própria. Nós estamos mexendo na taxa de juros do programa, nós estamos elevando os limites dos valores dos imóveis, o que vai permitir a produção de mais unidades habitacionais, geração de emprego e 600 novas mil unidades habitacionais contratadas no ano de 2017, Ellen. Então, só para a gente reforçar, isso significa que mais famílias vão poder participar do sonho da casa própria, né, ministro? É exatamente isso, e além de mais famílias participar do acesso ao sonho da casa própria, nós vamos, com esses contratos, gerar mais de 1 milhão de empregos no Brasil, nesse momento em que a economia dá sinais de recuperação da autoestima. E quando isso começa a valer? Isso começa a valer de agora. Essa aprovação foi do Conselho Curador, um importante trabalho de membros do governo, Caixa Econômica, Ministério do Planejamento, Ministério das Cidades. Agora é cobrar do setor da construção civil, mãos à obra, construir, entregar o sonho da casa própria. E é uma mão de duas vias, né, ministro? As pessoas vão ter acesso ao sonho da casa própria e, ao mesmo tempo, vamos gerar aí empregos, tentar aí fazer com que essa economia volte a crescer. É isso, vamos gerar emprego no setor da construção civil. O setor da construção civil gera empregos em outras partes da cadeia produtiva. As empresas passam a poder ter uma ocupação de toda a sua capacidade profissional, contrata-se profissionais liberais que participam dessas obras e o mais ainda, nós tornamos o financiamento e todo o desenho factível. Desde quem recebe da faixa 1 do programa, que é aquela unidade que é praticamente dada, àqueles que vão participar de outras faixas do programa que vão ter o acesso ao financiamento mais fácil. Importante lembrar que agora a renda familiar vai até R$9 mil, ou seja, é um novo volume de famílias brasileiras que agora participam e são abraçadas pelo novo programa Minha Casa Minha Vida. Então eu agradeço ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, pela disponibilidade de conversar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigada, ministro. Um prazer enorme, estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas que a população precisar. E a Voz do Brasil conversou com algumas pessoas que já foram beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida. A gente vai saber o que mudou na vida delas na reportagem de Natália Kozlik. Ouça. Rosilene Santos morava num quarto com os 2 filhos de 15 e 2 anos de idade, que ficava nos fundos da casa da mãe, no município paulista de Mogi das Cruzes. Desde que recebeu a chave do seu novo lar, Rosilene conta que agora cada um tem o seu espaço. Eu morava no cômodo só grande, né? E 2 crianças, aí meu menino dormia entre a cozinha e uma sala, e agora tem o cantinho. Graças a Deus tem os quartos separados, tem o cantinho dele, tem o espaço dele. Eu também tenho meu espaço, né? Minha liberdade. Então, para mim foi muito satisfatório. No condomínio onde Rosilene mora, construído com recursos do Minha Casa Minha Vida, as crianças também têm acesso a um parquinho, quadra de esportes e área de lazer. Já no caso de Fátima Contiero, também de Mogi das Cruzes, a casa própria chegou mais tarde, aos 60 anos de idade.
Ela e o marido agora têm um cantinho para chamarem de seu. Onde eu estava morando era na casa da minha avó. E como era muito apertadinho, eu fiquei aguentando, né? Que ela me cedeu uns 2 cômodos aqui para mim morar. Aí, quando eu fiz a inscrição e saiu, eu fiquei feliz da vida. Adenilton Arouca, de Ilhéus, na Bahia, conseguiu a casa própria no mês passado. Ele se enquadra na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, para quem tem renda mensal de até R$ 1.800. Com essa oportunidade, Adenilton deixou o aluguel para trás. Morar de aluguel é um dinheiro que é irreversível, não volta mais. Além disso, você paga agora, já está devendo o próximo mês. É uma coisa assim muito complicado, né? Então, assim, é um sonho realizado de ter a nossa casa própria. Adenilton e o filho, de 13 anos, agora moram num apartamento de 2 quartos no condomínio Sol e Mar. Ele se alegra porque vai conseguir algo que os seus pais e avós nunca tiveram. Essa fase está sendo maravilhosa na minha vida, né? Uma readaptação, mas assim, em uma casa minha, num apartamento meu, onde eu vou ter alguma coisa para deixar para o meu filho. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 3.200.000 unidades. Reportagem Natália Kozlik. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, foi indicado hoje pelo presidente Michel Temer para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. O anúncio foi feito agora há pouco pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola. Ele disse que as sólidas credenciais acadêmicas e profissionais o qualificam para a elevada responsabilidade de ministro do STF. Alexandre de Moraes vai ocupar a vaga de Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião no dia 19 de janeiro. Moraes ainda vai passar por uma sabatina em uma comissão do Senado e precisa ter o seu nome aprovado pelos senadores. O governo federal autorizou hoje o envio da Força Nacional e das Forças Armadas ao Espírito Santo. Os agentes da Força e os militares vão trabalhar nas ruas das cidades da Grande Vitória, que passam por uma onda de violência desde que a Polícia Militar começou uma paralisação no fim de semana passado. O estado vai contar com 200 agentes da Força Nacional a partir de hoje. Os militares também estão autorizados a começar o trabalho nesta segunda-feira, como afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Sem sombra de dúvida, hoje, de tarde para a noite, nós já devemos ter policiamento pelas Forças Armadas em conjunto com os órgãos de segurança local nas ruas. Agora, o total do efetivo, que hoje eu não sei, nas próximas 24, 48 horas eles estarão lá, porque as Forças Armadas se deslocam com muita rapidez e já tem um plano logístico montado para fazer o patrulhamento, o monitoramento da toda a Grande Vitória. Jungmann está no Espírito Santo para organizar as ações dos militares. O pedido da Força Nacional e dos militares foi feito pelo governador em exercício do estado, César Colnago. E o mutirão Defensoria Sem Fronteiras começou hoje a avaliar a situação jurídica de 5.600 presos da região metropolitana de Manaus, no Amazonas. 75 defensores públicos federais e dos estados que integram a missão vão trabalhar sobre os processos dos detentos. O objetivo é levar assistência jurídica a todo o Brasil e reduzir a população carcerária em 15% até 2018. A iniciativa é fruto de um acordo entre o Ministério da Justiça, a Defensoria Pública da União e o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais e tem validade de 2 anos. 19h14 no horário brasileiro de verão. Você que está esperando para se inscrever no financiamento estudantil no FIES, anote aí. As inscrições para novos contratos começam amanhã e a gente vai falar do número de novas vagas abertas pelo governo. Não saia daí. Atenção, pequenos agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais de todo o país. Um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário quer apoiar você para produzir mais e melhor. Como participar? É o que vamos saber no quadro Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão.
As famílias de pequenos agricultores de todo o país em situação de extrema pobreza podem contar com ajuda para ter acesso à assistência técnica e recurso financeiro. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais existe para ampliar a produção dos pequenos agricultores e combater a pobreza na vida dessas famílias. Para ser beneficiado, é preciso fazer parte do Cadastro Único dos programas sociais do governo federal. Além da assistência técnica, os beneficiados recebem R$ 2.400 para desenvolver projetos produtivos com o objetivo de aumentar a produção de alimentos e melhorar a renda. Os recursos são transferidos diretamente aos agricultores pelo cartão do Bolsa Família em 2 parcelas e não precisam ser devolvidos. Cerca de 50 mil famílias de pequenos agricultores vão ser beneficiadas neste ano. Para ter mais informações, é só ligar para 0800 707 2003. Daniel Costa para a Voz do Brasil. O Congresso Nacional já retomou os trabalhos e deve começar a discutir a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. Mas por que a reforma se tornou uma prioridade? Por que é tão importante discutir essa questão agora? E é exatamente isso que começamos a explicar hoje na primeira de uma série de matérias especiais que você vai ouvir aqui na Voz do Brasil sobre a reforma da Previdência. A sociedade brasileira tem um prazo para parar de crescer. Alguns estudiosos do IBGE apontam 2035, outros 2042. A data não é o mais importante. O que chama a atenção é a tendência. De acordo com o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, os estudos apontam que até a metade deste século, menos pessoas vão nascer e vai aumentar o número de idosos no país. A gente ainda hoje é um país jovem, a gente tem na faixa de 11 a 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa, mas a gente envelhece muito rápido. E quando chegar em 2060, o IBGE, por exemplo, ele projeta que esses 11, 12 idosos vão virar 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Segundo o economista da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá, os idosos também vão viver mais, o que pressiona a Previdência Social, que paga atualmente benefícios a 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. A expectativa de vida das pessoas que se aposentam cresceu muito e tende a crescer mais nos próximos anos. Hoje, a pessoa que se aposenta aos 60 anos tem uma expectativa de vida de 22 anos em média no país. A ex-funcionária pública de Brasília, Maria do Socorro Dantas, começou a trabalhar muito jovem e se aposentou em 2008, mas só deixou os Correios 7 anos depois, aos 53 anos, idade baixa para padrões internacionais. 53 anos para você aposentar é muito cedo. É tanto que hoje eu tento preencher meu horário, meu dia a dia com outras coisas que não seja necessariamente que me dê uma renda, mas que eu consiga trabalhar meu intelectual. Pela lei, um homem que começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu para a Previdência por 35 anos tem direito à aposentadoria. No caso das mulheres, elas têm de contribuir por 30 anos para ter o benefício. Homens ainda podem se aposentar aos 65 anos e mulheres aos 60 anos com 15 anos de contribuição. Regras que estão ampliando os gastos do sistema, segundo o diretor de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do Planejamento, Arnaldo de Lima. Estamos pagando benefício para mais pessoas com valor maior e por mais tempo. Isso exige ajustes para que a gente consiga continuamente aperfeiçoar o nosso sistema, que é tão importante para a gente. Somando o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e uma aposentadoria precoce, o resultado é um saldo negativo nas contas da Previdência Social, tanto no sistema para o setor privado quanto para o setor público. No ano passado, este rombo nas contas chegou a 227 bilhões de reais, 4 vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. É por isso que o governo enviou uma reforma ao Congresso, que, segundo o economista da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, é necessária. No contexto que nós vivenciamos e diante da importância de você priorizar as finanças públicas, de reorganizar as finanças públicas, que a reforma da Previdência não seja levada adiante. Entre os principais pontos da reforma da Previdência Social estão uma idade mínima para homens e mulheres se aposentarem e um tempo maior de contribuição para requerer o benefício.
Reportagem Paulo La Salve. As inscrições para o primeiro semestre do financiamento estudantil FIES começam nesta terça-feira. E o Ministério da Educação promete anunciar novidades no programa nos próximos meses. A repórter Luana Karen tem ao vivo as informações. Olá, Luana, boa noite. Olá, Ayrton, boa noite, Glaucia, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Educação vai oferecer 150 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, neste primeiro semestre de 2017. Estudantes interessados em financiar o curso superior devem ficar atentos, porque o prazo de inscrição começa amanhã. Este ano, o teto global de financiamento por semestre será R$30 mil, ou seja, as mensalidades devem ser de até R$5 mil. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que estão sendo estudadas mudanças no FIES para tornar o programa sustentável. As novidades devem ser anunciadas em março e só vão valer para o segundo semestre. Serão medidas bastante firmes e que preservem, em primeiro lugar, a garantia de que os estudantes, todos que estão hoje estudando com o financiamento do FIES, terão garantia plena de concluir os seus estudos e que novos estudantes ingressarão também no sistema. O Ministério da Educação também apresentou um balanço do SISU e do ProUni. Cerca de 2,5 milhões de estudantes disputaram uma das 238 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada em universidades e institutos federais de ensino superior em todo o país. As universidades do Nordeste foram as mais procuradas pelos estudantes e também ofereceram a maior quantidade de vagas. As áreas com maior nota de corte foram Direito, Medicina e Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Os candidatos selecionados na primeira chamada podem fazer a matrícula até quarta-feira. Outros 1,5 milhão de alunos disputaram uma bolsa de estudos do ProUni. Foram oferecidas 214 mil vagas em 13.500 cursos de mais de 1.000 instituições particulares de ensino superior. Direito, Administração e Pedagogia foram os cursos mais disputados. Os alunos têm até o dia 13 para comprovar as informações. A segunda chamada do ProUni será divulgada no dia 20 de fevereiro. Ao vivo, Luana Karen. 19h22 no horário brasileiro de verão. Está aqui um desafio: como melhorar a administração das cidades, combater a corrupção e incentivar a transparência. Esses foram os temas de um evento promovido nesta segunda-feira para gestores municipais de todo o país. Os encontros foram organizados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e foram realizados em todos os estados. Um dia de aprendizado. Assim foi esta segunda-feira para prefeitos, secretários e servidores municipais de todo o Brasil. Entre eles, o chefe do executivo da cidade de Garça, no interior de São Paulo, João Carlos dos Santos, que conta o que aprendeu. Principalmente os temas que mais influenciam o dia a dia. A licitação, a condução correta do recurso e em prol do interesse do bem comum. No encontro Município Transparente, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, os administradores municipais receberam orientações sobre como aplicar com mais eficiência e qualidade os recursos públicos, como explica o superintendente da Controladoria Geral da União em São Paulo, Roberto Viegas. O atual momento do país, assim, com restrições orçamentárias, tem que ser perseguido melhorar a qualidade do gasto, melhorar a eficiência do uso dos recursos públicos, enfim. No encontro, os participantes também conheceram detalhes do painel Municípios, ferramenta lançada no início do mês pelo ministro da Transparência, Torquato Jardim, com indicadores de todos os municípios do país relativos à fiscalização, transparência pública, ouvidoria e punições aplicadas a empresas. Reportagem José Luiz Filho. 40 municípios do Piauí que sofrem com um longo período de estiagem. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Benefícios do chamado buraco negro podem ser reajustados por novas regras que estipulam valores maiores. Mulher deve ser reintegrada a plano de saúde para fazer tratamento de câncer. Banco tem de indenizar cliente por ter reduzido limites de cartões de crédito dela. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que os benefícios do INSS concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, período chamado de buraco negro, podem ser reajustados por novas regras. De acordo com a decisão, a readequação aos novos limites dos benefícios deve ser verificada caso a caso. Lucas Scherer. O INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando a decisão da Justiça Federal em São Paulo, que determinou a revisão de benefício previdenciário para que a renda mensal fosse calculada novamente a partir da aplicação das novas regras de reajuste da aposentadoria estabelecidas pelas emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, que estipulam valores maiores. A autarquia alegou que a decisão desrespeitou a regra constitucional de que novas leis não podem interferir nos efeitos das normas anteriores. Mas ao analisar o caso, o relator ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento de que há a possibilidade de pessoas com benefícios inicialmente concedidos no período do buraco negro terem direito à adequação aos novos tetos instituídos pelas emendas constitucionais. A decisão tem repercussão geral, ou seja, vai servir de regra para o julgamento de processos semelhantes nos tribunais de todo o país. Mulher deve ser reintegrada a plano de saúde para fazer tratamento de câncer. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, Rafael Porfírio. Após o próprio plano de saúde rescindir o contrato, a mulher procurou a justiça para ser reintegrada, buscando restabelecer a cobertura que a permitia tratar a doença. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que ela não tinha legitimidade para propor a ação, já que era apenas beneficiária de um plano coletivo. No STJ, o ministro Humberto Martins destacou que a Corte já tem entendimento consolidado de que os usuários de plano de saúde coletivo têm sim legitimidade para ajuizar ações. O ministro ainda considerou que a rescisão deixou a segurada sem cobertura enquanto ela tratava da doença e determinou que a mulher fosse reintegrada ao plano nas mesmas condições anteriores. O banco tem que indenizar a consumidora por ter reduzido limites de cartões de crédito dela. O valor foi fixado em R$7 mil. Ricardo Viula. Com o limite reduzido, a mulher teve que realizar pagamentos com cheque especial. Com juros altos, a consumidora não conseguiu quitar as dívidas e, por causa disso, ela teve nome incluído nos cadastros de inadimplentes. A Justiça de Alagoas entendeu que a redução do limite dos cartões de crédito da cliente foi abusiva, pois não teve aviso prévio ou pedido de autorização. Por isso, o banco deve pagar R$7 mil de indenização à cliente. Loja de roupas deve indenizar cliente que teve o terno rasgado. O fato ocorreu no casamento dele, Michele Chiapa. O homem disse que passou por constrangimentos ao ter a calça rasgada durante a festa de casamento dele. A juíza que cuidou do caso no Distrito Federal entendeu que houve defeito no serviço prestado pela empresa e por isso condenou a loja de roupas a restituir o valor pago pela roupa e a pagar indenização no valor de R$3.100. Cabe recurso da decisão. A agropecuária é condenada a pagar R$3 mil a trabalhador por falta de transporte adequado. Os julgadores entenderam que, no caso, houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Emily Almeida. O funcionário alegou que era obrigada a aguardar o ônibus da empresa no meio da estrada por tempo indeterminado e, inclusive, debaixo de chuva e de sol. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, em São Paulo, é dever do empregador fornecer condições adequadas para o transporte dos empregados a locais de trabalho de difícil acesso, como era o caso. Justiça de São Paulo concede isenção de IPVA à pessoa com deficiência não condutora. De acordo com a decisão, não conceder o benefício à pessoa com deficiência impossibilitada de dirigir configuraria discriminação. No caso analisado, o representante legal da criança com deficiência poderá escolher o carro de fabricação nacional para isenção do IPVA. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Indicação de Alexandre de Moraes para o STF repercute no Senado. Roberto Requião comemora a decisão que determina que plenário analise projeto que muda a lei das telecomunicações. Paulo Paim afirma que desumanização da política pode retirar direitos de trabalhadores e aposentados. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Na primeira sessão plenária deste ano, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, considerou acertada a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de determinar que o presidente Michel Temer não sancione o projeto que altera a Lei Geral das Telecomunicações. A proposta vai voltar para o Senado, onde deverá ser examinada pelo plenário da Casa. O projeto foi aprovado em 6 de dezembro na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional e enviado à sanção pelo ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Além da decisão do STF, Requião informou que o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, assegurou que o projeto que trata da Lei Geral das Telecomunicações deve ser melhor analisado pelos senadores. Alguma coisa muito estranha está acontecendo, mas tudo isso acaba com o cumprimento do compromisso do atual presidente Eunício de mandar para o plenário e de uma forma transparente e clara vamos discutir isso. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com a desumanização da política, que, na opinião dele, se manifesta pela violência e pelo ódio de militantes das mais diversas correntes ideológicas. Segundo Paim, não há mais adversários, mas inimigos. E esse conflito acaba se refletindo na atuação dos poderes da República, fazendo com que o Judiciário tenha de se manifestar ao final para pacificar esse cenário. Outra consequência desse fenômeno, acrescentou o senador, é a quantidade de projetos que retiram direitos sociais duramente conquistados, como as reformas previdenciária e trabalhista, baseados apenas em números. Toda e qualquer proposta que vier na linha de retirar direito daqueles que sonham com a sua aposentadoria, ou quem já está aposentado, ou dos trabalhadores, claro que nós faremos aqui o bom combate, entendo eu, que a pressão popular vai ajudar a encontrarmos caminho. Pequenos e médios produtores de leite no Brasil poderão ser beneficiados com a garantia de preço mínimo. É o que prevê um projeto da Câmara já aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Repórter Floriano Filho. O projeto em discussão no Senado autoriza o governo federal a incluir o leite na política de garantia de preços mínimos. Isto ajudaria pequenos e médios produtores em várias regiões do país, especialmente nos períodos de safra, quando o valor do produto normalmente sofre uma queda acentuada. Além da garantia de preço, também existe a preocupação com o ganho de qualidade e competitividade do produto nacional em mercados externos. A senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, relatora do projeto, já estava diretamente envolvida com a questão desde que era ministra da Agricultura. Então nós precisamos atingir essa excelência mundial para que jamais um país possa deixar de comprar do Brasil. Valdemir Moca, senador do PMDB do Mato Grosso do Sul, também acredita que o setor precisa de algumas salvaguardas. Os produtos lácteos são os produtos mais protegidos no mundo para efeito de exportação. Você não consegue exportar facilmente para Uruguai, para Argentina, e o contrário aqui não é verdadeiro. O projeto já está na Comissão de Assuntos Econômicos para ser discutido e votado. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, acredita que a reforma do ensino médio, que aguarda a votação no Senado, depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, é inovadora e muito importante para o país, especialmente para estudantes e professores. Pedro Chaves acredita haver no Brasil o consenso de que o ensino médio precisa ser reformulado porque está desgastado e desatualizado e porque também sofre com a falta de professores e de conexão com a vida real. Para o senador, isso explica por que, dos 8 milhões de jovens que se matriculam no ensino médio, apenas 1.900.000 concluem o curso. Explica também os scores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica estarem estagnados desde 2011. Pedro Chaves espera que a reforma do ensino médio ajude a reverter esses números.
A reforma, portanto, é mais do que justificada. Além de tudo, torna-se imperativo e urgente que essa nova estrutura seja implantada. Trabalhamos bastante para a valorização do protagonismo do próprio estudante e a flexibilidade curricular. Que possamos aprová-lo rapidamente para a sanção, para que os alunos possam já usufruir do novo currículo. E um projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia pode obrigar escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio a terem ao menos um ponto de internet disponível para que os alunos possam utilizá-lo para fins educacionais. A proposta teve origem numa sugestão de estudantes que participaram do programa Jovem Senador em 2014. Na ocasião, eles argumentaram que a tecnologia deve ser uma aliada no processo de ensino e aprendizagem. Para a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, a proposta merece ser aprovada. No entanto, ela lembrou que é preciso melhorar a estrutura de muitas escolas para que esse tipo de tecnologia possa ser ofertada aos estudantes. Não tem como conceber uma escola hoje que os alunos não tenham acesso à internet. Como é que vão fazer pesquisa? Não dá mais para estudar só o livro didático. Vai forçar os governantes a se preocuparem com essa linha de infraestrutura, que as pessoas às vezes não se preocupam. Agora a internet a gente não vê. É uma ferramenta super importante para qualquer cidadão hoje. Já o senador Regufe afirmou que o início do racionamento de água no Distrito Federal no mês de janeiro pode ser atribuído à omissão do governo em relação ao consumo de água. Ele explicou que nem o atual governo, nem os anteriores, divulgaram para a sociedade uma lei originada de um projeto dele que dá desconto na conta de água a quem reduzir o consumo em determinado mês, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Se isso tivesse sido feito, acredita Regufe, talvez fosse menor o problema de falta de água no Distrito Federal. De 2009 para cá, nenhum governo fez campanha educativa, nem esse que eu ajudei a eleger. Então isso está errado, não dá só para remediar, tem que fazer prevenção. É um assunto grave, a água é um recurso natural, finito, e a lei é de 2009. Parece que eu estava antecipando tudo que o Distrito Federal está vivendo hoje. Mas ninguém faz nada, ninguém faz nenhuma campanha educativa, a população não conhece a lei. Aí agora é racionamento. Racionamento de água na capital federal. O presidente do Senado garante agilidade no processo de sabatina de novo ministro da Justiça. Senadores prevêem dificuldades, já que Alexandre de Moraes é ligado ao PSDB e PMDB, que tem políticos citados na Lava Jato. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Raquel. O presidente Michel Temer indicou o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para substituir o ex-ministro Teori Zavascki, morto num acidente aéreo em janeiro. Mas para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes passará por uma sabatina da Comissão de Constituição e Justiça e terá o nome levado ao plenário. Segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, o processo terá celeridade pela importância e urgência. Mas a oposição questionou a indicação ao citar que Moraes é filiado ao PSDB e ligado ao PMDB. O líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que a análise do nome de Moraes será técnica. E nós vamos fazer aqui uma análise técnica criteriosa sobre as condições do indicado, né? E o Senado é muito firme nessa questão das avaliações que são feitas. Portanto, a CCJ fará uma sabatina profunda, né? Tem feito isso, né? E a partir dessa sabatina profunda, nós vamos ter a condição de ter a votação. É claro que a base do governo é uma base sólida aqui no Senado. E é claro que a oposição vai procurar politizar essa indicação. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, ressaltou o perfil técnico de Moraes e assegurou que no Supremo não atuará politicamente. Eu tenho certeza que a atuação do ministro no Supremo será absolutamente isenta em relação às questões políticas, partidárias, porque ele tem uma biografia que é uma biografia exemplar. Seja como professor universitário, como autor de vários livros, como advogado, como secretário, como ministro, ele efetivamente tem e reúne todas as condições para ser um ministro isento, comprometido com a justiça e com o Brasil.
O líder do PV, senador Álvaro Dias do Paraná, defendeu novamente um novo critério de indicação para ministros do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar nomeações políticas. E nesta terça-feira, o PMDB deve indicar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que a primeira reunião ocorra na quarta, quando poderão ser feitas a leitura da nomeação do novo ministro do Supremo e a indicação do relator no colegiado. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara retoma sessões de votação a partir de amanhã. Deputados divergem sobre ações adotadas pelo governo federal. No reinício dos trabalhos, líderes partidários definem prioridades. Boa noite. A reforma da Previdência é prioridade para os líderes partidários, escolhidos para comandar as bancadas neste ano. Além de mudanças na aposentadoria, o PPS deve focar as primeiras discussões do ano no combate à corrupção. Já o líder do PDT informa, na reportagem que você ouve a seguir, que o partido se posicionará contra todas as propostas que mexam com direitos dos trabalhadores. O combate à corrupção e a reforma do regimento interno da Câmara dos Deputados estão entre as prioridades do PPS em 2017. A lista também inclui outras reformas, como a da Previdência e a política. Especificamente sobre a reforma da Previdência, o novo líder do partido, o deputado Arnaldo Jordi, do Pará, defende que ela ocorra desde que sejam levadas em consideração as desigualdades entre os trabalhadores brasileiros. Nós vivemos num Brasil profundamente desigual. Nós temos ainda trabalho análogo a trabalho escravo no Brasil, né? Nós temos diferenças de teto e piso salarial em geral dos trabalhadores que não tem paralelo nos países democráticos, ou seja, a sociedade brasileira ainda é uma sociedade profundamente excludente. Já o PDT tem posição firme quando o assunto é reforma da Previdência. É contra a proposta enviada pelo governo à Câmara dos Deputados. Foi o que explicou o líder do partido, o deputado Everton Rocha, do Maranhão, ao falar das prioridades da legenda para 2017. Nós somos contra tirar a aposentadoria do trabalhador rural, do homem do campo. Nós somos contra igualar a idade da mulher, do homem, para mínima para aposentadoria. O Everton Rocha disse ainda que o PDT se posicionará contrariamente a tudo que retirar direitos da população, como a reforma trabalhista, que, segundo ele, é um ajuste para beneficiar o empresariado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre. Os líderes do Democratas e do PT também anunciam as prioridades das bancadas para a retomada dos trabalhos. O Democratas, que é base do governo Temer, tem pressa na aprovação da reforma da Previdência. Já o PT promete resistência às mudanças propostas pelo Executivo. Acompanhe a reportagem. Atualmente, no 6º mandato consecutivo, o deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, foi mantido como líder da bancada do Democratas na Câmara. Avelino é engenheiro civil e liderou a bancada pela primeira vez em 2016, após ter sido vice-líder do partido em anos anteriores. Para o líder do Democratas, a reforma da Previdência é a prioridade das prioridades para o ano que começa. Nós temos uma prioridade entre as prioridades, que é a reforma da Previdência. Essa matéria já passou pela CCJ da Câmara. Nós temos que criar a comissão especial, que terá até 40 sessões para votar aquela matéria, e nós precisamos dar celeridade à reforma da Previdência, porque vimos aí o tamanho do rombo da Previdência do regime geral do INSS no ano de 2016 em relação a 2015. E não é apenas o regime geral, é o setor público, militar, atendendo, obviamente, direitos adquiridos. E é isso que nós vamos fazer. Já o PT escolheu como novo líder o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, que está no 3º mandato como deputado e assume a liderança pela primeira vez. Economista, Zaratini é especialista em transportes e também um dos autores da proposta que dá exclusividade aos taxistas no transporte de passageiros. Zaratini promete resistência às reformas propostas pelo presidente Michel Temer e defende medidas alternativas. Nós vamos trabalhar aqui para tentar criar uma obstrução e impedir
que os projetos que o governo do Temer quer aprovar aqui com maior rapidez, que é o projeto da reforma da Previdência, o projeto da reforma trabalhista, eles consigam ir avante. São projetos que criam muitos problemas para o povo brasileiro, que retiram direitos, as pessoas não vão praticamente conseguir se aposentar mais, os trabalhadores com esse novo projeto de reforma trabalhista vão ter que trabalhar mais horas por dia. Então a nossa luta é uma luta para impedir que isso aconteça, Então nós vamos aqui discutir projetos alternativos a esse, para que a gente possa dar uma esperança para o povo brasileiro, uma esperança de uma vida melhor e não de retrocesso. Zaratini propõe prioridade a uma reforma tributária para garantir que os que têm mais paguem mais e os que têm menos paguem menos, ou mesmo nada. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Previdência. Ao analisar a crise que o país enfrenta, Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, avalia que, apesar da inflação, do desemprego e da queda na arrecadação de municípios, estados e União, o governo tem adotado medidas que vão ajudar a recuperar a economia. O deputado cita as medidas de incentivo às micro, pequenas e médias empresas para simplificar e agilizar o acesso desses negócios a créditos da instituição. Segundo Darcísio Peronde, as reformas também são necessárias para tirar o Brasil da crise. Fazendo um plano de recuperação de muitas empresas para não fechar, não demitir até e melhorar, baixando os juros, empresários podem pegar dinheiro para comprar uma máquina e empregar mais gente em vez de fechar. Tudo isso o governo trabalhando, mas passa pela reforma da Previdência, pelo controle de gastos, o Congresso continuar votando e passa também para recuperar esses estados que estão quebrados. De acordo com o Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal é uma das medidas mais perversas para a população, em especial para os mais pobres e para os agricultores rurais. Givaldo Vieira entende que a reforma da Previdência vai aumentar ainda mais a pobreza no Brasil, afetando diretamente a situação econômica dos pequenos municípios. Esta reforma da Previdência, ela faz com que as pessoas sejam obrigadas a contribuir durante 49 anos da sua vida e atinge de forma muito cruel os trabalhadores rurais, que são hoje da condição de segurados especiais. Estes terão que ter uma contribuição mínima de 25 anos. Terão que contribuir mensalmente em dinheiro. E veja que nem sempre o agricultor tem sua renda mensalmente. Ele tem a renda conforme a safra. Isto vai causar uma pobreza muito grande, principalmente no campo. Isto vai afetar os pequenos municípios, porque a renda da Previdência impacta no comércio local e na dinâmica econômica dos pequenos municípios. Isso vai agravar muito a pobreza no país. Política. O ano de 2016, segundo Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, vai ficar marcado na história com o impeachment de um presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara, a crise econômica, além da aprovação de medidas importantes para o país, como o teto de gastos e o início do debate da reforma da Previdência. Agora, para 2017, Ronaldo Benedetti afirma que a sociedade e os três poderes precisam estar unidos para recuperar a economia brasileira. Precisamos, acima de tudo, recuperar nossa economia, precisamos trabalhar de forma harmônica entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Precisamos que a sociedade dê uma trégua para que se faça as mudanças necessárias e que a sociedade entenda que precisamos todos juntos fazermos um país novo, com uma nova cara, para que a gente possa construir uma vida melhor e um mundo melhor, mas para que todos os cidadãos possam aproveitar este mundo melhor que a gente tem que construir juntos para melhorarmos o Brasil. De acordo com Luiz Couto, do PT da Paraíba, os movimentos hostis ao governo da ex-presidente Dilma têm características fascistas e autoritárias. Ele cita acontecimentos históricos da política mundial para comparar com o momento vivido pelo Brasil hoje. O fascista, em 22, ele esteve presente na Itália e o tempo todo ele combatia a corrupção. Em 33, na Alemanha, com Hitler. No Brasil, em 64, na ditadura militar. Era também para enfrentar a corrupção e a subversão.
Isso está acontecendo em nosso país. E foi isso que aconteceu durante o tempo das manifestações e ações para tirar a nossa presidenta Dilma do governo. É isso que está acontecendo agora, nesse governo golpista que tira direitos e garantias individuais. Luiz Couto alerta ainda para o ódio entre classes e a intolerância exposta em redes sociais. O parlamentar acredita que é hora de cada cidadão refletir sobre o futuro do país e também dar a sua contribuição. Economia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a criação de um birô de crédito dos 5 maiores bancos do país: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. A ideia é fornecer informações de adimplência e inadimplência de pessoas físicas e empresas. A gestora vai concorrer diretamente com as empresas Serasa Experian, Boa Vista SCPC e SPC Brasil. João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, acredita que a união dos bancos pode atrapalhar a concorrência do setor. Acredito que essa interferência e esse tipo de serviço prestado pelos próprios bancos vai, de início, tirar a concorrência de outros birôs de créditos que já cumprem um papel de informações nos cadastros negativos e também agora dos cadastros positivos. E na hora que os 5 maiores bancos que detêm grande parte do segmento de oferta de crédito no país, acredito que ele vai inibir um pouco a concorrência e cada dia concentrando mais nas mãos desses 5 bancos. João Fernando Coutinho lembra que, mesmo com a crise financeira, os bancos continuaram registrando aumento nos lucros. Para o deputado, é hora de o governo incentivar outros segmentos. Agricultura. A Lei de Proteção de Cultivares tem o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos de propriedade intelectual. A norma garante um tipo de compensação para as pessoas que inovam gêneros ou espécies vegetais do patrimônio genético nacional. Na Câmara, uma comissão especial analisa um conjunto de propostas que visam modernizar a lei vigente. O presidente do colegiado, Evandro Roman, do PSD do Paraná, explica quais são os objetivos da iniciativa. A Lei de Proteção de Cultivares muitas vezes se fala em royalties, mas não é nada mais, nada menos do que um fundo de pesquisa que é levado para que sejam geradas novas pesquisas, aumentando a produção rural, aumentando realmente a possibilidade para que o homem do campo, dentro dos seus 20 e 30 alqueires de terra, ele pode estar desenvolvendo e cada vez produzindo mais. Mas temos que também encontrar um preço justo e que seja discutido isso com todos os envolvidos, os que produzem a ciência, né, que são os obtentores, os multiplicadores, que são chamados os sementeiros, os que geram essas sementes ou mudas, e também o agricultor. A proposta que moderniza a Lei de Proteção de Cultivares está pronta para ser votada em plenário. Evandro Roman espera que ela seja apreciada ainda no primeiro semestre deste ano. Desenvolvimento regional. O agravamento da seca no Nordeste preocupa Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Ele cobra celeridade na transposição do Rio São Francisco para garantir o abastecimento de água para a população que sofre com a escassez e a irregularidade das chuvas. A transposição do Rio São Francisco é hoje uma obra essencial para a Paraíba e para o Nordeste. A demora com que essa obra aconteceu é uma verdadeira chaga aberta no coração da nossa região. Vivemos um período de seca mais rigoroso dos últimos 50 anos. A produção agrícola está comprometida, o rebanho está dizimado e falta água de beber para os nossos irmãos sertanejos. E a conclusão dessas obras é essencial para que possamos devolver ao agricultor e ao produtor rural a condição de investir, de plantar, de colher. Para Efraim Filho, é inadmissível que as obras da Copa do Mundo tenham sido concluídas em tempo recorde, mas que o povo paraibano continue sofrendo à espera da transposição do Rio São Francisco. Trabalho. O
governo enviou ao Congresso um projeto que pretende eliminar em 10 anos a multa cobrada do empregador em caso de demissão sem justa causa, com o argumento de reduzir os custos para os empresários e estimular o emprego. No entanto, Marco Maia, do PT Gaúcho, discorda da justificativa do governo. Para o deputado, a extinção da multa pode estimular ainda mais demissões. E estamos estimulando uma coisa que nós chamamos muito no mundo do trabalho, que é a rotatividade no trabalho. O empregador, ele pega um trabalhador que ganha um salário um pouco melhor, demite aquele trabalhador para contratar um trabalhador na mesma função, ganhando menos. A multa é exatamente para desestimular este tipo de comportamento. Marco Maia ressalta que já foi procurado por vários empresários para apoiar o fim da multa. No entendimento do deputado, o empregador que defende esse tipo de medida coloca seus interesses acima dos interesses do país. Ao cobrar celeridade no processo de transposição dos servidores públicos dos ex-territórios de Rondônia, Expedito Neto, do PSD, informa que no final do ano passado participou de reunião no Ministério do Planejamento para tratar do assunto. Na ocasião, o parlamentar estava acompanhado de representantes de sindicatos de trabalhadores da saúde, da educação e da Polícia Civil. Expedito Neto critica a demora da transferência dos servidores do ex-território para os quadros da União. O maior problema enfrentado, de acordo com os presidentes dos sindicatos e com vários servidores que eu tenho conversado do estado de Rondônia, a demora da realização da comissão. Por isso, fomos pessoalmente cobrar uma postura do Ministério. Fomos cobrar uma resposta a essas centenas de famílias que esperam pela transposição. Tenho discutido esse assunto tanto nos ministérios quanto na Câmara dos Deputados, para que possamos beneficiar todos os servidores dos territórios de Rondônia. Saúde. Dados da Confederação Nacional da Indústria apontam a saúde como o 5º maior problema do país. Bonifácio de Andrada, do PSDB mineiro, acredita que a maior dificuldade do setor é a falta de profissionais. Os hospitais tipo Santa Casa, apesar de terem às vezes bons médicos, bons enfermeiros, não estão conseguindo realmente realizar as suas metas por falta dos certos meios financeiros e também por falta, às vezes, de profissionais. Então é muito importante no país nós não só darmos mais apoio financeiro a esses tipos de organizações hospitalares, como também é necessário nós realmente prepararmos, formarmos mais profissionais na área da saúde, não só médicos, que faltam em muitas áreas do Brasil, mas também de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Apesar de estar em 5º lugar na lista de maiores problemas, a melhoria da saúde é a prioridade número 1 dos brasileiros. Bonifácio de Andrada acrescenta que, como o setor é responsável por garantir qualidade de vida à população, ele deve ter precedência na hora de receber investimentos. Votação. O plenário da Câmara retoma as votações a partir de amanhã e temas polêmicos vão dominar os debates na casa. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara. Regularização de recursos depositados no exterior, combate à violência contra a mulher e proteção dos biomas Cerrado e Caatinga marcam a primeira pauta de votação do plenário da Câmara em 2017. As sessões deliberativas previstas de terça a quinta-feira. Da pauta constam vários projetos de lei que tramitam em regime de urgência. Entre eles está a proposta que abre uma nova rodada de regularização de ativos não declarados de brasileiros depositados no exterior. Os deputados também poderão votar o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, oriundo da CPMI que investigou vários casos de violência no país. Outra proposta cria o benefício financeiro para adolescentes grávidas pertencentes a famílias em condição de pobreza ou de extrema pobreza. O plenário poderá votar ainda a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de zoonoses e canis públicos e a liberação da produção e venda de inibidores de apetite sob prescrição médica. Também estão na pauta duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas eleva os biomas Cerrado e Caatinga à condição de patrimônio nacional. A outra, já em segundo turno de votação, disciplina o acatamento do chamado recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. As prioridades de votação devem ser definidas na terça-feira em reunião dos líderes partidários com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
As reformas trabalhista e da Previdência defendidas pelo governo Michel Temer ainda serão analisadas nas comissões especiais antes de chegarem ao plenário. Ao todo, a primeira pauta de votação do plenário da Câmara em 2017 conta com 13 itens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. Quando uma pessoa está endividada, o primeiro passo para corrigir a situação é compreender a situação das dívidas. Hoje, a dívida federal é de 3 trilhões de reais. Para entender melhor esse problema e ampliar o debate, o Tribunal de Contas da União vai realizar auditoria específica na dívida pública da União. A proposta é da ministra do TCU, Ana Arraes. Para ela, a auditoria na dívida federal é necessária para tornar os mecanismos de gestão do endividamento mais acessíveis a amplos segmentos sociais. Além de essa análise ser uma das tarefas mais relevantes do tribunal, um dos focos da auditoria será avaliar as garantias da União a estados e municípios na contratação de empréstimos externos, que já passam de